CoachCast no ar, mais um episódio para vocês aqui, falando sobre carreira, negócios e a vida em si. E eu sou Sérgio Albuquerque, idealizador desse projeto, que está no seu ano 5. E hoje eu tenho a honra aqui de receber o G. Pestalozzi. Mas antes disso, eu quero agradecer o apoio da Camisaria Fascínios, que está com a gente aí já desde o ano passado. E olha aqui, ó, essa polo aqui é da Fascínios, coloquei em homenagem ao G aqui para recebê-lo, né? Inclusive, ele tem ali o fundo dele, já está também com uma imagem combinando aqui com a minha cor, não foi combinado isso, mas e também Marketing Up, que é do meu amigo Sérgio Rangel, que nos ajuda aqui na parte de marketing digital. G, muito prazer estar contigo aqui, fazia tempo que a gente combinava e esquecia, né? E hoje deu certo, super honrado. Conta pra gente quem é G. Pestalozzi. G. Pestalozzi, essa pergunta quem é boa, cara, eu gosto disso. Eu me vejo assim como uma pessoa curiosa e talvez misturada, né? Eu sou curioso, eu gosto de conhecer, o meu maior objetivo nessa vida eu acho que é conhecer. E a outra coisa é que eu sou uma mistura, e eu acho que isso no fundo, assim, olhando hoje para trás, 50 anos depois, né? A gente vai olhando para trás. Eu acho que isso tem muito a ver com a minha personalidade, assim. Então, eu sou uma mistura de suíço com cearense que viveu no campo ao lado de uma das maiores megalópolis do mundo. Então, eu fui criado em Itapecerica da Serra, num sítio com meus primos, mas tudo que eu fazia todo dia, minha escola era em São Paulo, tudo era em São Paulo. Então, eu sempre tive esses dois mundos, né? Eu sempre tive dois mundos muito perto de mim, assim. E eu acho que eu circulo muito bem nos dois. E eu não sei se eu pertenço realmente a algum. Mas aí, G. Pestalozzi é um curioso misturado, talvez. Que legal, que sensacional. E hoje você, inclusive, está além mar, né? Já há alguns anos. Pois é. Já faz um tempinho aí que eu cansei do que eu tinha no Brasil, digamos assim. Então, as pessoas me perguntam por que eu vim para cá, né? Por que eu saí. E, na verdade, quando meus filhos começaram a crescer, eu fiquei com muita dificuldade no Brasil de explicar para eles o que era respeito, por que isso poderia ser bom. E ainda mais quando eles estão adolescentes, assim, meu pai vira uma referência errada, né? Então, assim, tô falando que meu pai tá errado. Tô falando que meu pai tá errado. Então, se eu falo assim, gente, tem que parar no sinal vermelho. Ninguém para. As crianças olham e falam assim, tô falando que meu pai tá errado. Aí a ideia era meio mostrar para eles uma outra situação de vida. E, na verdade, antes de vir para cá, eu queria cidades pequenas, eu queria que eles pudessem ser independentes, né? A gente morava no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é muito difícil deixar uma criança ser independente, sair sozinha na rua. Não é nem questão de ser assaltado, sequestrado. Atravessar uma rua você já pode morrer, porque a pessoa não vai parar no sinal vermelho. É impressionante. Eu tenho uma história, meu filho quase morreu atropelado, assim, o sinal já estava fechado. Há séculos, os carros parados, e ele foi atravessar e o ônibus sai da direita para passar entre dois carros parados e, assim, tipo, muito tempo depois do sinal fechado, cara. Enfim, e eu, Felipe, para, eu fico segurando as coisas de papai, assim, tentando segurar ele com um guarda-sol, uma cadeira, sei lá. Nossa. Enfim, e é isso. Aí eu fui morar em Ubatuba, né? Eu cheguei a morar 3 anos em Ubatuba, que é uma cidade pequena, e que era muito legal, tinha muito disso, mas ainda tinha muitas coisas que eu não estava preparado, assim. As cidades pequenas no Brasil, infelizmente, não tem muita infraestrutura. Então, eu sentia falta disso no nível cultural, mesmo para o meu trabalho, né? Tanto como fotógrafo quanto como ator. Eu tinha que trabalhar em São Paulo ou no Rio. Então, Ubatuba foi realmente estratégico, era bom. Eu sempre tive casa lá, era a casa da minha avó. Mas quando eu fui morar, já não tinha mais a casa da minha avó, só para dizer que eu tinha essa história com a cidade. Só que eu tendo que trabalhar em São Paulo ou no Rio, meus filhos acabavam ficando sozinhos enquanto eu estava trabalhando, que também não era meu objetivo. Tudo bem que eu não trabalho de segunda a sexta, então não era só 2 dias por semana que eu ficava com eles. Mas aí eu desisti e falei, cara, vou ficar aqui, curtir minha vida com as crianças até acabar o dinheiro.
Acabou o dinheiro. Aí eu falei, bom, agora eu tenho que recomeçar, o que farei eu? E aí aquilo, como artista, no Brasil, teria que ser São Paulo ou Rio. Né? Até poderia tentar Salvador, Fortaleza, de onde é minha mãe, mas não era a mesma coisa, cidade grande, com aqueles problemas que eu não queria mais encarar. E falei, meu, tá na hora de conhecer coisa nova, vou para fora. E aí fiquei com 3 opções na cabeça. Curioso é que, né, Canadá, Estados Unidos e Suíça, assim, Estados Unidos e Canadá porque são grandes, Canadá porque, né, Estados Unidos é terra de oportunidade, Canadá eles, de uma maneira, eles querem que as pessoas vão para lá, porque é um lugar que precisa ser povoado. E a Suíça que é minha terra, né? Eu sou suíço, minha família é suíça, meu avô ele foi daqui para lá, o meu sobrenome Pestalozzi é conhecido aqui na Suíça. Mas é engraçado que eu tive uma amiga que conhecia boa parte do mundo, ela falou, meu, não sei o que você vai fazer na Suíça, se fosse você, ia para os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos eles aceitam oportunidade. Você é fotógrafo, você chega rapidinho, você vai conseguir uma oportunidade, o cara gostou do seu trabalho, vai tirar outras. A Europa já é mais fechada, a Suíça é mais fechada ainda. Na Suíça, qualquer pessoa fala pelo menos 3 línguas fluentes. Os caras têm os melhores ensinos públicos do mundo. E lá você vai, no máximo, ser mais um no meio dessa turma toda. E, no fim, uma das coisas que eu pensei, além de, cara, que é seio da minha família, digamos assim, então boa parte da minha criação tem a ver com a Suíça, eu posso até entrar nos detalhes disso depois, de Que coisas legal, por simples favor. da vida, de detalhes. Além disso, no fim das contas, eu fiquei pensando, falei, cara, eu não preciso ser o melhor entre os piores, né? Eu não estou falando de piores, assim, mas enfim, eu não preciso que os outros sejam pior que eu quero que os outros sejam melhores que eu, porque eu vou ter com quem aprender, eu vou ter com quem subir, eu vou ter com quem ir mais longe. E, de fato, aqui, cara, cheguei, né, um negócio engraçado, eu sempre falei inglês muito bem para o brasileiro. Para o brasileiro eu falo bem, então sempre disse que eu falava inglês. Aí, quando eu cheguei aqui, as pessoas, você fala inglês? Eu falo. E aí, os suíços, cara, a maioria falava assim, putz, mas eu não falo tão bem, a maioria, né? Muitos falavam assim, mas eu não falo muito bem o inglês e tal. Os caras falavam muito melhor que eu, certo? Muito melhor que eu. Então eu fui vendo que é uma cultura, assim, é meio extremo. O suíço, ele só fala que faz se ele for realmente bom, tipo, se o cara for diplomado, sabe? Então tem uma cultura assim, o brasileiro, se ele souber mais ou menos o caminho, ele fala que faz, e se vira, e faz, e vai aprender, e a primeira vez que vai fazer não é a melhor, assim. Então, isso abre algumas portas, mas também você tem que tomar muito cuidado, que às vezes vai te abrir uma porta que vai te dar uma queda feia, porque o cara está esperando que você é o top master de coisa, e você simplesmente sabe resolver, né? Então, vai chegar e resolver. Mas esse lado do brasileiro de se adaptar, ele é muito bom. Eu acho que é Sim. muito útil em boas partes do mundo, assim, porque, como eu disse, né, aqui a pessoa ou ela sabe tudo, ou ela ainda não sabe. O brasileiro, se ele já começou a trilhar o caminho, ele sabe, ele se vira, ele faz. Eu acho que isso é uma característica muito importante. Eu acho que até por isso tem tanto brasileiro no mundo inteiro, né? Aqui tem muito brasileiro também. Em todo lugar que eu vou tem muito brasileiro. Enfim, mas eu falei demais. Vai, abre o jogo Não, aí. O por que mais, favor, por o que favor. mais você gostaria de saber, Você Sérgio? é a Vamos lá. estrela da vez, né? Mas eu tenho uma coisa que eu quero saber do teu início ali, né? Quando você estudava aqui ainda, né? Você resolveu já ser fotógrafo, ser modelo? Como é que foi esse iniciozinho seu, assim, da sua carreira, né? Ó, senta aí, lá vem história. O pessoal está com tempo? Bora. Eu sempre quis ser engenheiro elétrico. Desde pequeno, eu queria ser engenheiro elétrico. E aí, sabia que eu ia entrar em qualquer. Nunca tive problema na escola, tal. E falava assim: meu, vai ser fácil, vou entrar na escola que eu quiser. Aí, de fato, eu entrei na USP, né? Eu fiz Poli, fiz engenharia elétrica na Poli, primeira chamada. Mas quando eu estava lá, cara, eu achei aquilo. E eu gostava de computação também, então eu prestei FATEC também, que era, né, faz tanto tempo, era o começo da computação. Eu acho que era para aprender a programar COBOL, esse tipo de coisa. Eu achei tão. Né, depois de 1 ano e meio
eu comecei a achar muito, como chama? Teórico. Eu achei a engenharia muito teórica. E morando em Itapecerica, indo para lá, né? Não só isso, eu ia para a FATEC, que era mais longe. Aí a FATEC eu falei, cara, isso aqui eu consigo aprender sozinho. Computação dá para ser autodidata. E dava mesmo. Eu acho que até hoje ainda dá. E a engenharia eu achei muito... não é tocável, né? Muito abstrato. E eu também tive que parar, porque na época eu já jogava handball. E eu fui para a seleção brasileira, então eu tive que trancar um período, eu tranquei um período. E aí foi mesmo um momento que eu realmente comecei a pensar, eu falei, não, vou ficar um tempinho sem estudar, porque de fato não é isso que eu quero. Então aí já foram 2 profissões, né? Aí a próxima foi, depois desse tempo que eu fiquei parado, esses 6 meses que eu fiquei parado, que foi muito importante. Eu vou te falar disso aí também. Eu resolvi, depois eu percebi que eu ia gostar de arquitetura. Porque a arquitetura você tem que resolver alguma coisa para uma pessoa, você começa a fazer e o serviço fica pronto, você faz ele do começo ao fim. Hoje eu percebo que eu gosto desse tipo de projeto, que você começa, faz e entrega, sabe? Eu gosto desse tipo de coisa. Eu não sei se eu conseguiria ficar trabalhando numa empresa com essa vida assim, que você não... Tipo, eu sei que a empresa faz isso de modo geral, mas não tem um projeto final para terminar. Eu preciso de projetos. Uhum. E aí comecei a fazer arquitetura. Mas nesse meio tempo, né, enquanto estudava ainda engenharia, eu conheci uma mulher, super por acaso, não tive nada com ela assim, mas conheci essa mulher e ela precisava... Enfim, ela precisou de uma coisa que eu mostrei para um amigo meu, depois estava andando com ela no carro, acho que levando ela para casa, sei lá o que era. E ela falou que, né, tipo, não, eu almoço de graça. Como assim? Em restaurante? Almoço de graça. Mas como assim? Você vai em restaurante e não paga? Esses restaurantinhos, minha boca. Não, são os melhores restaurantes de São Paulo, tudo com nome, não sei o quê. Não, as pessoas pagam para você comer? Na verdade a gente paga só os 10% do garçom. A gente, quem? Como é que funciona isso? Ele falou, não, é porque eu sou modelo. Modelo come de graça. E o que é um modelo, né? Eu falo, modelo. O modelo quase não come, né? Porque é tudo magrinho. Não, né? Mas eu nem tinha prestado, eu não sabia nem o que era modelo, Sérgio. Eu sou do mato, né? Eu era do mato, assim. Então, quase não assistia televisão, porque eu estava sempre brincando, estava jogando futebol com as crianças, com os primos, brincando de Lego, subindo em árvore, construindo sempre forte. deixando a criatividade original e natural aflorar. Exatamente, da criança, né? Da criança. Até, eu não sei se você conhece esses estudos, né? Que se você analisar o potencial de genialidade do ser humano, eu não lembro onde é que está isso, você pode procurar depois. Mas as crianças, quanto mais nova, mais chance elas têm de ser gênio. Né? Então, tipo, 90% das crianças têm potencial para ser gênio. Uhum. Aí começa a escola, não sei o que e tal, quando você vai medir, sei lá, a partir dos 10 anos, acho que é 5%, 10% é um negócio ridículo. Afunda a criatividade, de tanto não que a criança recebe, de tanta negatividade que entra, tanta regra que cria. Eu acho que é muito isso, né? A gente tem que estar junto, assim. Até o sistema escolar é outra coisa que eu diria, meu. O sistema escolar, meus filhos têm toda uma história, né? Meus filhos, eles foram adotados, como se sabe, a gente adotou 3 irmãos, e eles chegaram com 5, 6 e 8 anos. Eu lembro. Então, já chegaram grandes, assim, as crianças. E é engraçado, porque eles não tinham tido nenhum estímulo quando eles eram pequenos, por toda aquela situação de Brasil, né, que é português, é Brasil, a maioria das pessoas entende quando eu falo isso, que são realmente lá debaixo do interior do Mato Grosso, e os pais não estavam nem aí para eles, não tinham estímulo nenhum. Então, meus filhos não sabiam cor quando eles chegaram, tá? Com 6 anos, 8 anos, mesmo de 8 anos, eles sabiam umas 4 cores. Mas não sabia a cor do céu, não sabia a cor da grama, só sabia o que era branco e o que era preto. Então, você imagina que eles não aprenderam a aprender, né? Eles não tiveram a capacidade de aprendizado é outra, é muito diferente, porque tem todo esse gap e eles não aprenderam a aprender. Então,
Hoje eles aprendem já naturalmente, porque já fez essa ligação, assim, mas eles ficaram com um gap grande de aprendizado, de cultura, né? Esse negócio de contar história quando vai dormir, de todo incentivo que a gente dá, qualquer incentivo que a gente dá para a criança, cresce. Quando eu percebi que meus filhos não sabiam cor, eu falei, realmente, eles tiveram incentivo zero. Mas tinham outras maneiras de lidar com as coisas, foi um aprendizado excelente. Todo ser humano é um ser humano e tem muita experiência para passar para a gente. Então, aprendi muito com meus filhos, aprendo até hoje, assim, adoro. A situação é fantástica, assim, tudo que eles me trouxeram, sabe? E o que a gente tenta dar para eles. E aí é engraçado porque a linguagem não é uma linguagem, a mesma linguagem de alguém que criou desde pequenininho, né? A gente tem que se conhecer, entender como toca o outro, porque já vem toda uma bagagem cultural. Mas, enfim, isso para falar que daí com os meus filhos, porque como eu sempre fui bom aluno, nunca percebi isso, mas com os meus filhos eu percebi que a escola é feita para a média. Então, se você tem alguém, o aluno que é abaixo da média, ele vai ficar sempre correndo atrás, fazendo a recuperação e se sentindo, não quero falar, mas se sentindo mal, se sentindo inferiorizado, ou se sentindo inferior até, né? Não se sentindo inferiorizado, se sentindo inferior. E o geninho, o cara que é bom, se ele não for estimulado, ele também vai abaixar até a média, cara. Porque tem a gente, as pessoas são diferentes. Então tem gente que tem muito mais capacidade que um que outro, principalmente em determinados domínios, né? Então, essa que tem mais facilidade naquele domínio, ele devia ser estimulado sempre naquele domínio. A gente devia ter uma. E aí já caí de novo no pestalão. Cara, não para de falar. Que coisa boa. É assim que a gente recebe um entrevistado, né? Que ele fale. Mas tenta nortear ele, hein? Se eu começar a sair do lugar, você avisa. Né? Você trouxe uma coisa muito interessante, até vou pegar aqui atrás, ó. Esse livro eu li recentemente, Emburrecimento Programado. Olha. Esse cara aqui é John Taylor Gatto. Um dia eu estou navegando pelo Facebook, que eu acho que tem tudo a ver aí com a tua trajetória de vida, né? Esse aprendizado constante, essa curiosidade que você tem. E aí eu estava no Facebook um dia navegando ali no Rios, e aí caiu alguém falando sobre esse livro. E foi um professor americano, ele já faleceu, e ele realmente ele foi 30 anos professor, e ele fala que a escola, a faculdade, tudo isso, ela nos emburrece. Então, por quê? Porque ela é feita para isso, feita para a média. Ela não te ensina para outras coisas. Ela não te ensina o essencial. E tanto que tem famílias, eu não sabia, nos Estados Unidos, 1,5% mais ou menos das famílias educam os filhos em casa. E aí o filho aprende educação financeira, aprende a cuidar da casa, aprende a empreender, aprende coisas diferentes. Não vai aprender uma coisa que você nunca vai usar na tua vida. Por exemplo, química orgânica avançada. Aqui no Brasil, às vezes, né, você tem que passar numa prova que é uma coisa que eu nunca mais vi na vida. Ao passo que matemática básica, português, ninguém aprende, inglês, que seria legal, espanhol para a gente aqui na América do Sul seria importante. Essas coisas não se aprende. Né? Não aprende a nossa história de fato, né? E aprende coisas desnecessárias. É o emburrecimento programado. Aí você cria autômatos que fazem provas, só que diante das circunstâncias da vida não conseguem aprender no dia a dia, não consegue se relacionar, não consegue ter inteligência emocional. Olha que interessante que você está falando uma coisa que combina com esse livro aqui. Está aí ainda? Porque para mim travou. Estou aqui, sim. Deu uma travadinha, mas já voltou. Não beleza, comprometeu. Estamos de volta, senhoras e senhores. Depois desse intervalo comercial, estamos aqui de volta. Um podcast. Isso aí. Podcast no ar. Mas é engraçado isso que você fala também, porque é programado, né? Então, a pessoa que segue a média, vai na média. Uma das coisas que eu aprendi, eu tenho 7 anos de faculdade nas costas, né? Porque daí fiz arquitetura, engenharia, somando tudo, eu não tenho diploma. Mas eu tenho faculdade, tenho anos de estudo. E uma coisa que eu aprendi, tanto na escola, principalmente na faculdade, quando eu vou ficando mais velho, e hoje comigo, se você tem vontade de aprender, você sempre vai achar pessoa disposta a ensinar.
Então, se você chega para um professor e pede para saber um pouco mais, se você chega para qualquer pessoa e pede para saber um pouco mais, com sinceridade, todo mundo quer ensinar. Então, uma das coisas que a gente não ensina, né, nesse emborrecimento programado é talvez isso. Busca, gostou, busca. Mas, claro, que tem umas matérias lá que não servem para nada, A grosso modo, não serve para nada, você fica desestimulado. Eu lembro que eu tive, cara, a professora mais difícil, digamos assim, que era, todo mundo só falava dela no Dante. Na época, Dante é o colégio que eu estudei, você vê, morava no campo, mas estudei nos colégios mais tradicionais de São Paulo. Né? É verdade, você morava no campo e vinha na Paulista estudar, que bacana. Exatamente. E olha só, eu tinha uma época que minha mãe trabalhava período completo, não dava para me levar para a escola, a gente estudava, eu estudava à tarde, eu tinha que sair de casa. Eu tinha que sair de casa 2h30 antes de começar a aula, porque eu ia de ônibus. Então, eu não lembro que eu acho que a aula começava a 1 e eu tinha que sair de casa tipo 10h30. Era um negócio assim, cara. Né, hoje eu penso e falo, cara, não acredito que eu fazia isso. E fiz, e foi bom pra caramba. Hoje a gente vê criança, ou sei lá, pessoa que precisa passar por um desafio um pouco maior para aprender. E eu falo, não, realmente é muito pesado para ele. Aí quando eu paro, eu falo, cara, mas até eu, que gosto da vida leve, que não faço muito, né? Enfim, eu adoro o esforço do que vai me levar assim. Eu falo, cara, até eu levava 2h30 de ônibus para chegar na escola. Pois é. Então, nem tudo é difícil, assim, depende do que você quer, do que você gosta, do teu objetivo. Mano. Tem muita coisa que se você precisa, você vai e faz. Mesmo. É isso mas mesmo. mas aí, essa mulher era professora de química. Primeira aula, ela chega assim e fala, acho que todo mundo aqui já ouviu falar de mim. Ela tinha uns 80 anos na época e deve estar viva até hoje, essa mulher, porque ela é imortal. Eu sou a Yazaki, professora de química. Mas eu não estou aqui para ensinar química para vocês, porque eu sei que ninguém aqui vai usar química na vida. Se tiver um desses 15 anos aí que o pessoal vai fazer química, eu tiro o chapéu, porque quase ninguém de vocês vai estudar química, vocês precisam de química para passar no vestibular. Eu estou aqui para ensinar vocês a pensar. E eu uso a química para ensinar o raciocínio. Cara, é outro approach. Aí quando você começa a ver o seu, não sei o que, seu, tal, porquê das ligações, é isso. Ela fala, pensa, esquece carbono, oxigênio, não sei o que. Pensa nas ligações, nos ramos e tal. Ela realmente estava lá para explicar, a pensar. E eu gostei desse approach, assim. Não que facilitou a vida da maioria das pessoas, entendeu? Porque química continua sendo difícil. Mas era um outro approach. Então, esse tipo de coisa eu gosto. E falando ainda de educação, né? Aí vou puxar aqui para o meu lado. Na minha família tem um Pestalozzi que é bem conhecido. E ele era um pedagogo. E ele, enfim, ele queria mudar o mundo. Ele achava que iria conseguir mudar pela política. Ele percebeu que a política era mais política. E ele resolveu que ele queria tocar as pessoas a fundo. Então, ele foi para a educação. Mas ele não queria educação de modo geral, ele queria ensinar os pobres, né? Na época era 1800, assim, um pouco antes de 1800, ele viveu o período de 1800, então um pouco antes e um pouco depois. Ele queria ensinar os pobres não tinham acesso, não sei o quê, eu sei que na família lá ele tinha um certo dinheiro, tinha alguns políticos, tinha gente na família, e em algum momento lá que ele conseguiu, ele falou assim, não, eu quero um emprego naquele orfanato ali que está sem ninguém, que acabou de pegar fogo, que caiu, que quebrou. Enfim, o cara foi morar num orfanato sozinho, com as crianças, construiu tudo com as crianças, assim, porque a pedagogia dele era diferente, então ele não conseguia preparar professores. E os professores da época achavam que o método dele não funcionava, que era uma porcaria. Mas, enfim, ele ensinava todos os alunos juntos. Ele falava que a gente tinha que trabalhar mão e cabeça e tudo. Então, as crianças construíam, faziam. Era meio tipo Waldorf hoje, sabe? Ele é da época do Piaget. Então, ele tinha isso. E a outra coisa interessante, como ele não tinha outros professores, o que ele ensinava às crianças, os primeiros que aprendiam, iam ensinar os outros que ainda não tinham aprendido. E isso, cara, isso dá um crescimento muito grande. Qualquer pessoa que já ensinou sabe o quanto você aprende ensinando. Então, assim, tem uns métodos, né? Que isso é o que eu falei, assim, tipo, o geninho, o cara que aprendeu primeiro, ele vai continuar, porque ele vai explicar para aquele, ele vai explicar para o outro. Enfim,
vamos à parte de educação. Sérgio, manda a próxima pergunta aí, antes que eu me perca de novo nas conversas. Não, está sensacional aí. Mas como tudo que é bom dura pouco, nós temos ainda 7 minutos para falarmos. Agora eu quero saber o seguinte. Só isso? Vamos fazer a parte B. Vamos fazer a parte B também, com o maior prazer. Você preparou aí o seu escritório, né, para fazer essa entrevista. Conta um pouquinho desse teu trabalho aí, né? Então, essas fotos aqui atrás são bem antigas, né? Eu peguei mais porque, como eu tinha falado, eu gosto de falar que eu sou um fotógrafo de emoções. Né? Esse é o título do nosso podcast, inclusive, Fotógrafo de Emoções, que eu achei bárbaro. Pronto, aí, porque as pessoas, que tipo de foto você tira? Já tinha me falado que tinha que me especializar e não sei o quê. E, por sorte, nunca precisei me especializar e sempre fui dando certo. Então, aqui são fotos que eu achei que tinha um pouco a ver com essa história, né? O escritório também eu construí, estou aqui na Suíça no inverno, botei essa janelinha, porque realmente, se não tivesse um tempo feio, eu estaria conversando com vocês aqui da montanha. Olha, essa seria sensacional. Pois é, eu gosto de estar fora. Internacional. Internacional e fora, né? Fora de casa. Eu falo que a minha casa é um abrigo. Minha casa é muito simples, por isso que não dá para mostrar. Então, eu gosto de estar fora de casa. E que mais? E aí é isso, né? Eu acho que, de uma maneira ou de outra, essas coisas criam emoções, assim. E não é porque a imagem, a linguagem visual, como a música, né? Eu acho que ela tem esse poder de tocar em todas as línguas, tocar pessoas de maneiras diferentes. Então, para mim é isso. Eu acho que uma criança feliz comendo um bolo todo lambuzado, eu acho que todo mundo já foi criança e todo mundo adora esse tipo de imagem. Eu gostei dessa composição que eu fiz. As minhas fotos são todas sem querer. Eu não gosto de dirigir uma foto. Eu tiro foto do que eu estou vendo acontecer. Exatamente. Muito legal. Eu não dirijo foto. Então, essa criança estava lá, eu olhei, peguei a câmera, botei por cima, nem conseguia ver se estava no foco ou não, botei por cima assim e tirei a foto. Outra coisa que eu falo, às vezes, é que eu sou parceiro, a câmera é minha parceira. Né? Porque vira e mexe, eu procuro outros pontos de vista que não é eu olhando. Então, a outra também, se for ver, acho que é de baixo, também não sei se eu consegui abaixar. Na época não tinha o viewfinder aqui, né? Que hoje em dia você consegue virar e tal. Na época acho que eu não consegui abaixar, não. E a outra foto eu acho interessante, essa combinação desses livros clássicos que vão até o chão, esse ambiente super clássico, o sapato vermelho, que é um clássico dos clássicos também, da sedução, do poder. É verdade. O salto alto, né? Tem todo um contexto. A gente estava conversando até antes de iniciarmos a gravação sobre as duas fotos, né? O que elas transmitem. Aí eu quero fazer um desafio aqui para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, né? E olhe para essa foto e pense, né? O que ela representa para você também. Para usar da sua criatividade, né? Porque para cada um ela traz uma sensação. É boa ideia. Eu vou gostar de ver também as respostas das pessoas. Espero que as pessoas nos ajudem aqui, coloquem, tanto no YouTube, no Spotify, aqui as suas respostas. Eu tinha mais umas coisinhas para te falar, que eu até esqueci. Eu falei, essa eu te falo depois. Depois que a gente vê o podcast, a gente lembra o que é, cara. Mas se eu puder falar outra coisinha também de quando eu... era isso, das diferenças, né? Quando eu cheguei aqui, por exemplo... Isso mesmo. Era isso que eu ia te perguntar. Como é que foi essa mudança para você? E aí eu sempre tive essa condição eu sempre tive essa criação suíça, né? Então é engraçado, um dos exemplos é que em dezembro, aquele solzão, eu morando no sítio, a gente ia por volta de umas 2, 3 da tarde para casa da minha avó para fazer biscoitinhos de Natal. E aí tudo bem, super legal estar na minha avó, com meus primos, fazer biscoito, mas, cara, como criança, passava um tempinho, eu já queria sair, já queria jogar futebol lá fora. Eu sou um grosso no futebol, tá, gente? É só porque eu tinha espaço para jogar bola, esses negócios. Então, fazer qualquer coisa, subir em árvore. O importante é chutar a bola. Ou subir em árvore, seja o que for, mas eu queria ir para fora, né? Também sempre gostei de estar fora. E não entendia muito por que sempre fazia esses biscoitos. Rapaz, cheguei aqui, dezembro, é o mês gelado, os dias são curtíssimos, de 21 de dezembro é o dia mais curto do ano aqui, né? No Brasil é o inverso. Então aqui, nessa época do Natal, 5 horas da tarde, tá escuro.
Você não vê mais nada. Então, tudo que você quer, a partir de umas 2, 3 horas, já é o dia inteiro, na verdade, você nem quer sair para fora, porque ainda não tem neve também, então não dá para ir esquiar. Então, cara, tudo que você quer nessa época do ano é ficar na cozinha. E se você quer abrir o forno para se esquentar. Então, essa tradição toda de fazer biscoitinho de Natal e tudo, é para ter a família no lugar mais quentinho da casa. Todo mundo queria estar lá. Entendeu? E aí, quando eu cheguei aqui, que foi fazendo sentido. E uma outra coisa que eu acho interessante da Europa, que eu gosto muito, é que aqui tem as estações do ano muito bem definidas, né? Então, por exemplo, se eu quiser esquiar, eu tenho que esperar essa época. Se eu quiser tomar banho de lago, ou ir para a praia, ou pedalar até mais tarde, eu gosto muito de fazer viagem de bicicleta. E aí no verão é melhor porque eu posso pedalar até 9 da noite, posso começar a pedalar às 6 da manhã, enfim. Então esse negócio das estações está um planejamento, eu acho. Acho que até por isso que os europeus são tão planejados e tal, né? No Brasil, a gente, para plantar qualquer coisa, você joga o caroço para trás, volta lá 3 meses depois e colhe, né? É verdade. Aqui não, aqui você tem que ir no dia certo, na hora certa, no momento certo, para colher tá tendo inverno. Senão no inverno é aquela história da cigarra e da formiga também. É verdade. Cara, tem que no Brasil guardar é difícil para de depois você ter, né? entender a história da cigarra e da formiga, porque por que no inverno não tem nada? Claro que tem. Aqui também, você vai comprar fora, mas não, no modo geral, as coisas têm que funcionar. Então eu achei um troço bem interessante aqui, assim, você tem que esperar o seu tempo e você tem que estar preparado para quando o tempo chegar. Isso acaba sendo uma lição de vida, cara. Muito bom, muito bom. É o aprendizado de se planejar, de se organizar, de saber o tempo certo das coisas, que tudo tem um tempo certo. Eu acho que é meio paciência e preparo, né? Então você está pronto para quando aquilo chega, aquela história que a gente fala que a sorte, você é muito sortudo, a sorte. Você está pronto quando a oportunidade chega, né? E se você for buscando oportunidades, quanto mais você perguntar, mais oportunidades vai aparecer. É aquilo, então a sorte realmente existe, mas ela é isso aqui, não é aquilo que a gente pensa, cara. Ela é o encontro da preparação com a oportunidade. A formiguinha estava lá, se preparando o tempo todo, né, recolhendo alimentos, se preparando sua casa. No inverno ela estava protegida e com alimento. E exatamente. A cigarra só tocando violãozinho, né? Mas a cigarra pode entreter a formiga nesse tempo. Pode entreter a formiga, então aí existe uma troca. Tudo existe. Essas histórias todas são muito assim, né? Tudo tem o outro lado, depende de como você encara a vida. É isso aí. Eu sempre gostei de fazer as coisas diferentes dos outros. Foi sensacional esse papo contigo. Temos que marcar agora um outro para isso. Você vai vir contar as histórias do trabalho, mais desafios, mais conquistas, né? Com o maior prazer. Já fica convidado para esse ano ainda. Não, com certeza. Quando você quiser. Gostinho de quero mais, então. Fica exatamente. Aqui. E super obrigado pela tua gentileza e de tirar esse tempinho para falar com o nosso público aqui. E como é que as pessoas fazem para se conectar contigo? Para te seguir? Nossa, eu acho que o mais fácil é o Instagram. Beleza. @G, só a letra G, Pestalozzi. Ótimo. Então vamos colocar aqui também no descritivo, né? Bota aí, porque para escrever o Pestalozzi eu sempre tive que falar. P de pato, E de elefante, S de sapo, T de tatu, A de amor, L de leão, O de onça, Z de zebra, mais um Z de zebra e I de igreja. Você pode ver que eu quase falei só de animal. Quando eu fui ver. É verdade, olha que bacana. Eu gosto de estar lá de fora, eu gosto dessas coisas. Sensacional. Então, esse foi o CoachCast com Geraldo Pestalozzi, diretamente da Suíça. Super honrado em tê-lo aqui, meu amigo. Foi um prazer, Sérgio. Forte abraço. A todos os ouvintes e os vizintes, enfim. Tchau, ouvintes e assistentes.